uma jovem de 26 anos de idade acusa o pai da sua filha de fuga à paternidade. É isso mesmo, a criança em causa é falciforme e precisa urgentemente de um acompanhamento especializado. Trazemos aqui este assunto em segurança pública para que juntos possamos refletir sobre as consequências da fuga à paternidade e, enfim, um assunto que de resto tem sido recorrente na nossa sociedade. Veja a reportagem agora. A fuga à paternidade é um mal que afeta as sociedades, pois afeta diretamente o desenvolvimento psicológico da criança, gera insegurança, lança para um futuro incerto, fragiliza as famílias, núcleo fundamental de qualquer sociedade. Aliás, dela podem advir situações que colocam em risco o convívio de todos, principalmente quando as crianças abandonadas crescem sem orientação e nas ruas aprendem a matar um leão por dia. É por esta razão que decidimos abordar mais um caso de fuga à paternidade. Desta vez, a história é da Sandra e do Job. Sandra é o nome que escolhemos para esta jovem de 26 anos de idade. Pediu-nos que preservássemos a sua identidade. Procurou a produção do Segurança Pública do dia 24 de fevereiro deste ano. O que me preocupa é o senhor não dá assistência da bebê. E não diz nada acerca da bebê. A bebê está aí, ela estuda, tem consultas, porque ela é depandrocítica, e tem tido consultas. Então ele não dá assistência, não paga a escola, não liga para saber como é que a bebê está. Isso é que me preocupa. O seu pensamento? Uma sequência de lamentações sobre a suposta fuga à paternidade. Mas sempre foi assim? Sempre, sim. Sempre. Ouvimos um sem número de lamentações durante a conversa. Tudo a favor da filha de 6 anos. Tive que trabalhar com parto fresco, o bebê tinha 3 meses. Tive que trabalhar com ela num salão de beleza. Eu levava ela, punha ela por baixo de uma cadeira dos clientes. Enquanto ela dormia, eu trabalhava. Mas como tudo começou? Que relação existiu entre os dois, tendo como fruto esta menina disposta a ser feliz como qualquer outra criança no mundo? Tem vezes quando ela está com dor, ela grita: ai, é meu pai, ai, é meu pai, me ajuda só, por favor. Porque ela está com dor. Ela sabe que eu não tenho dinheiro e pede ajuda do pai, gritando. Pai, nada. Mas afinal, por onde anda o pai e o porquê de tantas lamentações desta mulher? Eu estava no hospital, voltei a ligar para ele para dizer que a bebê está internada. Estava falta de sangue. Ele deu-me resposta. Ele disse: eu estou com uma bebê, estou com a minha filha aqui no hospital, então vou me dividir 2 vezes. Vou sair do hospital, vou para o outro hospital, doar sangue para a tua filha. Não vou conseguir. Decidimos chamar o caso de... E já explicamos o porquê. Num trabalho de investigação distante da Câmara, descobrimos que a menina de 6 anos de idade é fruto de uma relação entre professor e aluna. O namoro durou aproximadamente 3 meses. O romance secreto dentro do colégio tornou-se público somente depois da gravidez, mas o acusado não deixou de cumprir com as suas obrigações durante a gestação. Ele assistiu até os 9 meses. Depois daí, quando eu tive dor, ele levou-me ao hospital. A partir daí ele não aparece mais. Depois de ouvirmos a mãe, subimos até a nossa redação para ouvirmos também o suposto pai da menor. Está a falar com o João Lopes. João Lopes? Sim, jornalista do programa Segurança Pública. Sim, ele disse para conversar com quem? Com quem? Com o senhor Job? Sim, é para falar com o senhor João. Conhece a dona...
Só sei, por favor. Como é que podemos fazer para conversarmos pessoalmente? Eu não sei que tipo de informação que ele deu aí. Eu só tenho que deslocar mesmo alguém vir buscar para vos informar. Por isso, seguimos até a conhecida Rua da Paragem das Motos, no bairro 11 de Novembro, aqui em Luanda. Pede para não preservarmos a sua imagem. Convida-nos a constatar em loco os motivos do seu suposto sumiço, há menos de um ano. Diz que foi vítima de um acidente de viação, partiu a perna. E diz também que a mãe da filha sabe disso mesmo. Eu me espanto quando surge uma situação de género, numa entrevista. Não é? Explica que vive maritalmente, tem 13 filhos. A dona é uma senhora que me conheceu no colégio por onde eu trabalhava como professor. Aí prestava meus serviços normalmente como professor. Mas como a vida e mesmo assim, de todos nós, ocasionalmente surgiu um filho, mas nós não tínhamos nenhuma relação a que ia em frente, apenas nos pedimos namoro, começamos a namorar porque eu já tenho uma família criada, foi do conhecimento dela. E com a chegada da menina de 6 anos, aumentou o número para 14. E nessa altura, com aquela bebê, faz 14 filhos, e todos em vida, e sustentados por mim. No desenrolar da conversa, exibe algumas mensagens no WhatsApp, dando conta que mantém uma relação amigável com a mãe da filha, mas não entende o porquê desta atitude. Eu não sei qual é o ministério que ele me informou que eu não fui. Se é OMA, se é onde, não sei. E também não vi nenhuma notificação. Por isso, voltou a recorrer ao WhatsApp para justificar o que diz. E não foram uma ou duas vezes, foram várias, mantidas com a mãe da menina, todas elas recentes. Estás bem? Estou. E tu? Minimamente. Agora consigo arrastar-me de muletas. Amém. Vai dar tudo certo. E quem te está a ajudar em casa? As meninas. Oh, e a mulher? Tem família. Anda lá. Job sugere ainda que a mãe da sua filha o procure na presença da nossa equipa de reportagem para melhores esclarecimentos sobre a suposta fuga à paternidade. Eu posso criar condições de me deslocar e chegarmos e conversarmos. Caso não, nunca vivemos, mas eu tenho vontade de criar a filha. E como sempre o fiz, parei algum tempo por algumas razões. É o repórter João Lopes a dar-nos conta de um caso muito recorrente na nossa sociedade, mas que trazemos aqui para a sua avaliação e com a ajuda dos nossos especialistas para que possa ficar claro, enfim, sobre os contornos deste assunto. Começando mesmo pela doutora Ana dos Santos, pergunto-lhe quais os números de casos de fuga à paternidade que vos têm chegado na vossa instituição. Os casos de fuga à paternidade que temos recebido, ou seja, os casos que envolvem crianças, que envolvem atos de violência contra a criança, porque nós não recebemos só casos de fuga à paternidade, nós recebemos todos os casos que envolvam menores dos 0 aos 18 anos. Nesta ordem de ideias, vou lhe dizer que em média mensal nós recebemos à volta de 270 casos. Portanto, casos ligados só à fuga à paternidade ou ligados à violência contra menores? Pois, são casos ligados à violência contra menores, com maior incidência para a fuga à paternidade. Portanto, é um assunto que vos preocupa de alguma forma? Sim, preocupa-nos bastante. Sobretudo nesta época em que Angola vive esta fase de crise econômica, a tendência é aumentar. E como tal, estamos a fazer todo o possível, a envidar todos os esforços possíveis para ver se esses casos diminuem, não é? Doutora, quando é que a fuga à paternidade de alguma forma atenta contra a segurança de uma determinada sociedade? Olha, vou lhe dizer que a fuga à paternidade consubstancia-se
no incumprimento dos deveres paternais, que podem ser de forma total ou de forma parcial. Para nós, a fuga à paternidade atenta contra a segurança das pessoas quando a gravidade dos atos praticados pelos progenitores, não é, já configura um tipo legal de crime, não é? Exatamente. Neste caso, pode avançar aqui um exemplo? O que é que está a dizer? Por exemplo, nós vamos estar diante de um pai que, nestas circunstâncias que vimos há pouco tempo na peça, é um pai que abandona a criança a tal ponto que esta criança venha a falecer. Portanto, deixa de prestar os cuidados necessários, alimentação, saúde, cuidados de saúde, portanto, educação, abandona o infante e o Código Penal prevê um possível enquadramento em função, não é, dos atos praticados e, por exemplo, em consequência desses tais atos lesarem a tal ponto a mesma criança que essa criança venha a falecer. Aí já estamos diante de um ilícito penal. Muito bem, que atenta claramente contra a pessoa. E atenta à segurança das pessoas, porque veja bem que a fuga à paternidade tem as suas consequências. Um menor que deixa de ser alimentado, que deixa de ser dada a educação, tem maiores probabilidades de vir a se tornar um possível delinquente na sociedade. Portanto, veja... A questão também da figura paterna, enfim, que é muito importante. Que é muito importante. Muito bem. Já volto a si, doutora, se for possível, mas questiono mesmo aqui ao doutor Carlos Satumbela o que prevê o nosso ordenamento jurídico-legal em relação a este fenómeno, fuga à paternidade. Ok, muito obrigado, boa noite. Wilson, a fuga à paternidade, como tal, constitui uma violência doméstica. E quero aqui salientar, antes de tudo, que a nossa Constituição, no capítulo 2º, em que fala das liberdades e direitos fundamentais da sociedade em geral, e no artigo 35, número 13 e o número 5 e o 6º, ele consagra a igualdade dos progenitores, dos pais dentro, para com os cuidados da família, e protege a educação social do menor. Isso inclui saúde e tantos outros deveres que sejam acarretados pelo pai, porque consignam a responsabilidade do pai. E depois nós temos o direito familiar, a tutelar a relação entre pais e filhos, em que obriga que os progenitores devem exercer a paternidade conjuntamente, a não ser que outra situação convenha. Mas concretamente neste caso, quando estamos a falar de fuga à paternidade, nós temos a lei número 25/11 de 14 de julho, a lei contra a violência, a lei da violência doméstica. E no seu artigo 3º, ao definir a violência doméstica, tipifica como fato de qualquer medida e que seja vamos praticar uma medida ou um facto reiterado que fere ou que agrave, que constitua um abandono ou um afastamento aos cuidados familiares cometido por um sujeito, neste caso é um pai. E no artigo 4º, onde... Mas é o caso, doutor, o caso nesta peça em concreto, porque aí o pai defende-se que... O pai defende-se, mas até prova em contrário. O pai defende-se, que nós ouvimos as duas partes, mas apesar de o pai defender-se, deixou de prestar os cuidados a menor. Pese embora o pai esteja em estado de saúde crítico, não consiga se deslocar, a assistência familiar, a prestação de alimentos aos menores é um direito próprio, é um direito que não é transmissível a terceiros, que deve ser exercido pelo próprio progenitor. E ele não está declarado incapacitado para não exercer isto. Ele está incomodado, mas não deixa de fugir aos cuidados que devia ter com o menor. E isto fere aquilo que é o princípio da violência doméstica, porque ele deixa de prestar os cuidados ao menor. E depois, este facto é típico da criminalização da violência doméstica. Muito bem, neste caso, qual seria a medida penal? Apesar, no artigo 25 da mesma lei citada, no número 3, estes factos são típicos de serem criminalizados por uma pena de prisão até 2 anos. Correspondente. Muito obrigado, doutora Satumbela, sempre com subsídios muito interessantes. Doutor Alain Panso, no ponto de vista sociológico, qual é
a consequência da fuga à paternidade? Bem, as consequências da fuga à paternidade podem ser várias, Wilson. Vamos aqui ver, porque quando falamos da fuga à paternidade, estamos a falar que a criança vai crescer sem o pai, no caso em específico da peça que nós estamos aqui a ver. Pronto, quando nós falamos da infância, estamos a falar de um período extremamente importante no processo de formação da personalidade do indivíduo. Logo, fica comprometido o processo de socialização primária da criança, porque a figura paterna, a presença da figura paterna pode, em alguns casos, as pessoas não olharem isso, portanto, desvalorizarem, mas desempenham um papel fundamental naquilo que a criança depois vai desempenhar, as futuras funções que vai acabar por desempenhar. O outro aspecto importante que eu posso aqui dizer é que outros aspectos interessantes, a criança pode ter problemas, por exemplo, na escola. Mas neste caso em que os dois até já não há uma união de facto, como é que o pai pode exercitar mais esta questão da presença, enfim, em relação ao filho? É possível ante a um caso de separação? Claro que é possível. Claro que é possível manter uma relação de amizade no sentido de minimizar os problemas que na verdade, o divórcio acabam por acarretar. Mas, na verdade, a prática que temos estado a ver contrariam muito esses pontos, essa situação. Normalmente, quando há divórcio, as relações tendem a ser relações de conflito. E é um outro aspecto importante que precisamos mencionar. Normalmente, quando há fuga à paternidade, o que ocorre, na verdade, é que as mulheres, tendo em conta a situação que as mulheres ainda se encontram em Angola, elas normalmente dependem dos homens do ponto de vista econômico. Logo, ela perde o status que tinha inicialmente, tem dificuldades econômicas, tal como já foi mencionado aqui, veio agravar tão somente a situação, e a criança também começa a ter dificuldades, necessidade, não consegue, na verdade, a família não consegue suprir. Muito bem, doutor, mas vamos avançar em relação às consequências. Como dizia, a figura paterna é muito importante, uma criança sem o pai, um pai que se nega a dar assistência ao filho, enfim, como é que será esta criança? O que será desta criança? Exatamente. Não conseguimos prever exatamente o que vai acontecer, tanto não conseguimos prever isso. Temos de falar aqui ao nível de probabilidades, tanto pode muito facilmente ter comportamentos desviantes, tanto fazer uso, por exemplo, de bebidas alcoólicas, comportamento que tende a delinquir-se, mas aqui não temos, portanto, um padrão, não podemos padronizar aqui o comportamento, mas o risco ou a probabilidade em relação àquele que tem o pai e a mãe e tem uma família estruturada, portanto, é maior em relação a este.